Eita, nós que agora eu vou falar de sangue, hein? Mas vou mesmo, por quê? Porque agora eu vou falar, num resumo aqui muito rápido, inclusive, das principais revoltas regenciais que ocorreram aí nesse período, né? Super conturbado da história do Brasil. A gente vai ter, então, né, dentro das revoltas regenciais, uma série de 5 revoltas que a gente vai ver aqui muito rapidamente. A primeira delas, então, é a cabanagem, que vai acontecer, né, entre 1835 e 1840, na província do Grão-Pará. A gente vai ter também a balaiada, que vai acontecer entre 1838 e 1841, na província do Maranhão. Depois a gente vai ter a sabinada, que vai ocorrer entre os anos de 1837 e 1838, na província da Bahia. Por fim, a gente vai ter também a Guerra dos Farrapos. Essa que foi muito longa, durou 10 anos aproximadamente. Aconteceu na província do Rio Grande do Sul e durou de 1835 até 1845. E por fim, aquela revolta que está dentro desse período, mas que segue outras características, que é a Revolta dos Malês, que vai acontecer em Salvador no ano de 1835. A primeira questão que a gente tem que trabalhar é por que, cargas d'água, aconteceram tantas revoltas nesse período? E vocês sabem por quê? O que acontece? Quando eu saio de cena. Cadê? Não tem ninguém no poder. Então, a bagunça acontece. Ou seja, o fato de Dom Pedro I ter abdicado do trono cria um grande vácuo no poder. E esse vácuo abre um horizonte de possibilidades para os grandes, né, grupos políticos, sociais que estão vivendo no Brasil de então. É a possibilidade desses grupos colocarem os seus projetos políticos. E isso vai desencadear então uma série de revoltas. Cada uma dessas revoltas queria o quê? Queria colocar os seus próprios projetos políticos. Tanto é assim que balaiada, cabanagem, sabinada e farroupilha têm como características semelhantes a intenção de se separar do restante do Brasil. Eles olham para o projeto que está sendo estabelecido no Rio de Janeiro e dizem: esse projeto não nos diz nada. Portanto, queremos nos separar e queremos criar países, né, totalmente independentes dentro das nossas províncias. Para fazer as coisas como nós queremos fazer. Para fazer as coisas do modo como nós achamos que devemos fazer. Essa é a característica em comum dessas 4, ok? Agora, o que essas 4 têm, né, de diferenças? Aí a gente pode então falar um pouco da Guerra dos Farrapos, que é uma revolta um pouco diferente pelas classes sociais que estão ali organizando e colocando suas intenções. O principal ponto que diferencia a Guerra dos Farrapos é a questão com relação à taxação de impostos ali, né, da produção de carne, que estava cada vez mais ficando deficitária, comparando ali com o que estava acontecendo na produção de carne na Argentina, principalmente também no Uruguai. Portanto, os farrapos, eles vão ter como intenção, né, principal essa questão, né, de diminuir ali os impostos. Fechado? Agora, o que é super importante da gente pensar sobre essas revoltas regenciais, né? A principal questão aqui é comparar essas 4 que eu já citei primeiro com a Revolta dos Malês. Vocês sabem, então, que a Revolta dos Malês, ela segue uma outra característica. Ela é uma revolta escravocrata. E ali não há a intenção de proclamar uma república, como há nos outros movimentos. Não há a intenção sequer de abolir a escravidão, apesar de ser uma revolta de escravos. Por que não há essa intenção? Porque o que esses escravos querem é voltar para a África. E por que eles conseguem então se articular e promover essa rebelião tão importante e tão bonita na história do nosso país? Por 2 características centrais da Bahia daquele período. A primeira delas diz sobre o grupo étnico que participou dessa revolta, os malês, escravos de origem islâmica, que tinham os mesmos costumes, a mesma religião, falavam a mesma língua. Isso possibilita o contato e articulação entre eles. Por outro lado, eles estão vivendo em Salvador na virada, né, na primeira metade do século XIX. E a grande maioria desses escravos eram escravos de ganho, ou seja, eles tinham
um pouco menos de controle do que os escravos que trabalhavam, por exemplo, nos engenhos de cana-de-açúcar. Isso então cria as condições para que esse movimento se deflagre no ano de 1835. Certo? O problema é que todas essas revoltas elas vão ser muito combatidas e muito sangrentas. Por quê? Porque o projeto político da elite do Rio de Janeiro é um só: a manutenção da ordem escravocrata e a manutenção da integridade do território nacional aqui do Brasil. Portanto, quando eles começam a ouvir que a galera lá no Grão-Pará quer se separar do restante do Brasil, que a galera lá no Rio Grande do Sul quer se separar do restante do Brasil, eles vão ter muito medo disso acontecer. Porque eles querem manter o território para manter os privilégios do latifúndio, para manter os seus próprios privilégios. Portanto, como vai ser a repressão? Muito forte. A própria regência vai criar a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional vai ter um objetivo: reprimir todas essas revoltas para a manutenção da integridade do território nacional. Portanto, essas revoltas foram muito sangrentas, porque a elite do Rio de Janeiro impede que esses movimentos aconteçam e acaba reprimindo com muita força. Só que isso acende uma fagulha, isso acende um medo muito grande nessas elites dirigentes do Rio de Janeiro. A força pode sim ser capaz de controlar ou de minimamente superar esses conflitos, mas há necessidade de construir uma união. E eles verificam então que a melhor saída será colocar Pedrinho no trono, o filho de Dom Pedro I, que tem em 1840 apenas 14 anos de idade, mas que as elites dirigentes do Rio de Janeiro vão observar esse caos que está acontecendo no Brasil e vão chegar à conclusão de que a única solução para aquilo será entregar o poder nas mãos de uma pessoa que tenha a possibilidade, do ponto de vista simbólico e do ponto de vista da força, para combater essas rebeliões e unir novamente o território nacional. Portanto, o golpe da maioridade em 1840 nada mais é do que uma solução encontrada pelas elites dirigentes do Rio de Janeiro, elites essas, né, que vão ser divididas em dois partidos, o conservador e o radical, mas que na prática vão ser dois partidos muito parecidos, e esses partidos então vão achar uma solução para acabar com o caos que a sociedade brasileira está vivendo. E então, em 1840, nós temos a chegada ao poder de Dom Pedro II, o fim do período regencial e a consolidação da monarquia brasileira, que vai ser feita tanto no ponto de vista simbólico, com a construção da imagem deste imperador que vai ser forte, que vai ser um imperador preparado para levar o Brasil ao seu desenvolvimento. E por outro lado, também com o uso da força, reprimindo todos esses movimentos que aconteceram durante esse período da história do Brasil.